Boa noite a todos. O ponto que nós vamos abordar nessa aula de hoje é relativo ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que é instituído pela Lei 9.985 de 2000. Essa lei, ela pretendeu organizar a utilização e a implementação de unidades de conservação por toda a Federação Brasileira. Ou seja, ela vai permitir que tanto estados quanto municípios, quanto a própria União, possam instituir unidades de conservação nos seus respectivos territórios, dentro das suas respectivas competências. E vão fazer isso de diversas maneiras, de acordo com as peculiaridades do local a ser preservado e também de acordo com o tipo de preservação que vai ser buscada para aquele local. Então, o SNUC, esse sistema, ele é instituído pelo Poder Público e regulamentado pelo Decreto 4.340 de 2002. Esse decreto, ele especifica, traz mais detalhamento da forma como podem ser instituídas pelo Poder Público estes diversos microsistemas de conservação. Aí nós vamos ter uma série de impeditivos de possibilidades para cada uma destas áreas, que nós vamos falar um pouquinho mais delas. Nós temos praticamente dois tipos de uma divisão específica nas unidades. A primeira delas é a unidade de proteção integral. Nessas unidades de proteção integral, o objetivo primordial é a proteção daquele ambiente natural, e não especificamente a sua utilização pelo ser humano. Ou seja, o primeiro objetivo, preservação, mas vai admitir algumas exceções, desde que expressamente estabelecidas nesta lei do SNUC. Então, nessa primeira modelagem do sistema, nas unidades de proteção integral, nós vamos ter o monumento natural, o refúgio de vida silvestre, estação ecológica, parque nacional e a reserva biológica. Rapidamente, o que cada um deles vai objetivar? A estação ecológica vai objetivar a preservação da natureza e vai permitir a realização de pesquisas científicas. Essa vai ser o permissivo a ser feito na estação ecológica, ou seja, o município estabelece uma estação ecológica, ele sabe que ele está estabelecendo uma área de preservação ambiental, mas que vai permitir, eventualmente, a realização de pesquisa científica. Já a reserva biológica, ela tem como objetivo a preservação integral da biota e os atributos naturais existentes, evitando completamente a interferência humana. Quando é que esta reserva biológica vai permitir a intervenção humana? Somente para a implementação de medidas de recuperação desta área quando necessárias. Então, reserva biológica, preservação integral da biota e seus recursos naturais. Nós estamos falando aqui, lembrem-se, de unidades de proteção integral, que são aquelas áreas que recebem maior incidência protetiva da legislação ambiental. Parque Nacional vai objetivar a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e de grande beleza. Também vai permitir a pesquisa científica, mas além da pesquisa científica, ainda vai permitir atividades educativas, turismo ecológico, atividades recreativas, ou seja, atividades que não geram impactos ambientais. Ou seja, o Parque Nacional, ele preserva a natureza quando esta área tem uma grande relevância ecológica. E nós temos diversos parques nacionais de extrema beleza pelo nosso país, onde é possível fazer trilha, onde é possível fazer turismo, mas não é possível a atividade extrativista, por exemplo. Monumento natural. Quando é que nós temos uma situação de monumento natural? Quando nós temos um local muito bonito, grande beleza cênica, quer dizer que é um local de muita beleza, então ele é considerado um monumento natural e é uma natureza de características raras. Então, pela singularidade desse espaço, o poder público pode instituir
este local como uma unidade de proteção chamada monumento natural. Por fim, refúgio da vida silvestre vão ser aqueles locais onde eu tenho uma grande incidência da presença de animais, né? Locais de migração, rotas migratórias, e aí a gente encontra, não só no Brasil, como pelo mundo, lugares onde refúgio de leões marinhos. Eu tive no Peru, um lugar onde eles fazem a retirada do guano, que é a fezes de determinados pássaros que são utilizados como fertilizantes naturais, né? E aí isso estava atrapalhando a reprodução dos pássaros, e então ali virou uma área de preservação ambiental, porque era um refúgio da vida silvestre. Quando se chegava lá, se percebia a enormidade, a quantidade infinita. Eu nunca tinha visto antes um lugar com tantos animais no mesmo ponto. Quem já esteve no Uruguai e pôde visitar lugares como Cabo Polônio, a gente percebe uma série de leões marinhos na costa ali, e são áreas de preservação, porque ali os animais estão utilizando para a sua reprodução, para a sua rota de migração e tudo mais. Então, esses locais que são considerados refúgio da vida animal podem ser instituídos como refúgio da vida silvestre e receber proteção ambiental. A segunda possibilidade de instituição do SNUC, de unidades de preservação ambiental, são as unidades de uso sustentável. Essas unidades de uso sustentável, elas vão receber uma menor proteção, né? São destinadas a áreas onde não há uma propriedade ecológica tão importante quanto nas demais áreas que a gente referiu até agora. Mas não quer dizer que essas áreas não recebam a atenção da proteção ambiental e não recebam proteção. Mas nessas unidades de uso sustentável, como o próprio uso já diz, eu vou aliar a ideia de preservação do meio ambiente com a utilização sustentável dos seus recursos. E aí nós vamos ter diversas áreas também que vão ser estabelecidas de acordo com a característica do local que quer ser protegido. Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, reserva de desenvolvimento sustentável, floresta nacional, reserva particular do patrimônio natural, reserva extrativista e reserva de fauna. Tá? Vamos olhar rapidamente as características de cada uma delas. Área de proteção ambiental. Eu tenho uma área extensa que eu tenho ocupação humana nesse local, mas os atributos, sejam eles bióticos, abióticos, estéticos ou até culturais, sejam importantes para a qualidade de vida do ser humano, certo? Então, eu tenho uma área ocupada, mas seus atributos, o que se gerou naquela área, ele é de interesse para a qualidade de vida e bem-estar do ser humano, especialmente daquelas populações que ocupam essa área. Lembrem que o conceito de meio ambiente, ele tem 4 vertentes, né? Inclusive meio ambiente cultural, meio ambiente do trabalho, certo? Então, atributos culturais também podem ser objeto de proteção ambiental. E aí, eu vou utilizar essa unidade, área de proteção ambiental, para fazer a proteção desses locais. Floresta nacional, uma floresta de grande extensão, onde eu tenha espécies nativas, tanto animais quanto vegetais. Eu posso estabelecer uma unidade de uso sustentável chamada floresta nacional, onde eu vou permitir a exploração sustentável, diferente daqueles institutos da primeira unidade que a gente analisou. Aqui vai ser permitida pesquisa científica também, mas também exploração sustentável. Reserva extrativista. Como o nome já diz, é um local de extração de recursos ambientais. Então, eu vou ter agricultura, eu vou ter a criação de animais com a característica de subsistência, né? Não é a grande pecuária extensiva, onde eu tenho grandes empresas com um número muito grande de animais. Eu tenho aqui, nessa reserva extrativista, lembrando que é uma área que, embora a incidência de proteção não seja tão forte quanto no primeiro instituto, nós ainda temos uma área de interesse ambiental a ser preservada. Então, eu vou permitir aqui
a agricultura e a criação de animais de subsistência, não a grande agricultura industrial. Aí isso vai ter que ser feito em áreas que não são consideradas áreas de preservação ambiental, certo? Então, aí eu vou fazer uma reserva extrativista, onde eu vou permitir a extração, mas para aquelas populações que utilizam do manejo sustentável na forma do regime de subsistência. Áreas de relevante interesse ecológico. São áreas menores, de pequena extensão, e que tenham características naturais extraordinárias ou exemplares, animais raros da biota regional. Eu posso estabelecer uma área de relevante interesse ecológico. Esse é destinado para pequenos espaços de preservação ambiental, mas que sejam espaços que ainda existam, ainda carreguem com eles alguma espécie vegetal rara, alguma espécie animal rara. Então, vou utilizar esse instituto para fazer a preservação. Reserva particular do patrimônio natural. Quando eu tenho em uma área privada, eu tenho uma cachoeira lindíssima, um cânion lindíssimo que seja considerado patrimônio natural do Brasil. Então, eu vou gravar, mesmo sendo uma área privada, eu vou fazer um gravame perpétuo dizendo que essa reserva particular, que essa área, que essa cachoeira, esse cânion, ele é considerado uma reserva particular do patrimônio natural. E aí eu vou colocar esse gravame neste local, e mesmo sendo privado, ele vai ter que respeitar o regime de preservação ambiental ali disposto. Reserva de fauna. É o local onde eu tenho também uma aglomeração grande de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias. A diferença dessa reserva de fauna para outros institutos que também se propõem a fazer a mesma proteção ambiental é que essa reserva de fauna ela não é tão importante para o ecossistema, não que ela seja desimportante, mas ela é menos importante em relação aos demais institutos do regime de proteção integral, certo? Então, elas vão receber uma proteção menos forte, do ponto de vista ambiental. Reserva de desenvolvimento sustentável. São áreas onde subsistem, onde vivem populações tradicional, mas que se utilizam de sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais, desenvolvido ao longo das gerações. Ou seja, mesmo sendo uma área de reserva ambiental, eu vou permitir que essas populações continuem exercendo essas atividades por serem consideradas sustentáveis do ponto de vista ambiental. Então, reserva do desenvolvimento sustentável. Na questão do SNUC, era isso que nós tínhamos para hoje. Eu vou fazer vídeos mais curtos para que a gente possa, cada um dos pontos, ser tratado individualmente. Um abraço a todos e até a próxima aula.